Hoje eu quero falar sobre santidade, mas a partir da integridade, julgando que a integridade é parte essencial de uma vida santa. É como se a integridade fosse um atributo da santidade. É por isso que talvez a gente fala muito de avivamento, a gente fala muito de santidade, mas a gente de fato não cresce na santidade bíblica, na santidade espiritual de fato. Fica um povo com o que eu chamo de espiritualidade de fuga, que é um povo que acha que é santo porque não vê novela, acha que é santo porque não assiste Big Brother, acha que é santo porque não fuma, acha que é santo porque não bebe, acha que é santo porque voltou na direita, acha porque é santo porque luta pela família tradicional. Mas a santidade que Jesus Cristo gostaria de ver e a santidade que faria a vida funcionar não é vista com muita facilidade em nós. Postei meu sermão de hoje, postei no meu Instagram, que o meu sermão de hoje foi inspirado em uma série que eu comecei a assistir ontem, chamada Quem Matou Malcolm X. Então, um dos grandes ativistas do movimento negro na década de 60. Então, ele era violento e viril no seu discurso e no seu comportamento, islâmico, e tinha, na mesma época, era contemporâneo dele o reverendo Martin Luther King, que já era o oposto, não era um discurso de violência. Então, para Malcolm X, o demônio era branco, e para Martin Luther King, a luta pelos direitos era pelo negro, mas era direitos humanos. Então ficava assim, Malcolm X viril e agressivo, dizendo que o negro não tinha que ser dócil na requisição de seus direitos. E por outro lado, Martin Luther King, dócil, gentil, voz mansa. E Malcolm X, ereto, viril, incisivo, tempestuoso. E isso mexe demais com as estruturas, né? As minhas estruturas, não sei com a sua. Eu não tenho problema de ver a coisa certa no lugar errado. Aí postei isso e uma moça conservadora, muitos seguidores, acho que 31 mil seguidores, conservadora, e acho que mora no Nordeste. Aí, esse mesmo Malcolm X que propagou o islamismo nos Estados Unidos, esse mesmo Malcolm X que foi censurado por Martin Luther King, esse mesmo Malcolm X que pregava violência, aí eu disse, esse mesmo Martin Luther King que no dia da sua morte passou o dia no motel com as suas amantes, esse mesmo Martin Luther King que era pastor, propagador do amor, que julgou que o mundo poderia ser transformado enquanto ele mesmo destruía a saúde emocional de sua esposa e de tantas pessoas envolvidas em seus vícios sexuais. Aí ela bateu o pé assim, ó. Aí eu falei bem assim, olha só, eu acho que você está na página do pastor errado, eu não sofro de assimetria. Você quer denegrir as virtudes de Malcolm X, porque o cara era muçulmano, e você quer poupar os adultérios que o teu irmão Martin Luther King cometeu, julgando que ele é superior a um homem que foi íntegro, teve caráter, e que eu, Anderson, respeito profundamente alguém que tem a virtude de viver o que diz crer. Então é o que nos falta como povo de Deus, nos falta integridade. Integridade não é parte central e nem parte participante do nosso conceito de santidade. Porque se fosse, é por isso que o Senhor diz que nós deveríamos amar os inimigos. Porque quando a integridade é parte essencial de nossa santidade, a gente consegue ver vida no discordante, no dissonante. Então não é porque o cara não é islâmico que não veremos virtude, vida, caráter.
É esse mesmo povo que não tem integridade em sua santidade, que fica assimétrico, coendo a mosquito, engolindo o camelo, como Jesus Cristo disse, que não conseguirá elogiar a virtude de um homossexual. Irmão, isso é uma doença que acomete quase todos nós como evangélicos. Entende? Ah, mas é gay, assim, ó. Você vai mostrar o caráter do cara, o trabalho do cara, a postura do cara. Aí no final, esse crente vai dizer, mas é gay. Eu não sei você, mas eu enlouqueço, eu enlouqueço. O que tem a ver uma coisa com a outra? Então, por isso que Jesus não tinha medo do diálogo com o diferente. Porque ele tinha integridade na santidade dele. E quando você tem integridade na sua santidade, você é justo. Aquilo me deu uma surpresa esses dias. Eu falei bem assim, mulher, tu precisa se soltar, varoa. Tu precisa falar. Tu precisa, ó. Eu falei, ó, teologando comigo, garota. Então, sente-me aqui, conte-me mais sobre isso. E ela diz, então, varão, eu fiz uma pesquisa na Bíblia sobre masculinidade e o principal atributo, toda vez que Deus falava com um homem, Deus requeria desse homem justiça. Toda vez que Deus elogiou um homem na Bíblia, Deus disse, ele é justo. Aí eu falei, varô, estou arrepiado aqui com a sua pesquisa teológica na Bíblia. Que eu fiquei assim, ó. Keila, você mudou a minha rota de trabalho agora. Olha só. Deus dizendo, olha, o atributo da masculinidade é a justiça. Por isso que Davi não foi definido pelo pecado. Ele foi definido pela justiça. Foi seu conceito de justiça que o levou ao arrependimento. O profeta Natã foi até ele e disse, meu rei, eu quero lhe contar uma história. Pois não. E o profeta começou a contar a história. Que havia um homem rico, que havia um homem pobre, que o homem rico, mesmo tendo muitos bens, invejou e usurpou os poucos bens e a ovelhinha do homem pobre. E o senso de justiça foi ativado em Davi. Esse homem é um maldito e ele deve morrer, disse o rei. E o profeta virou para o rei e disse, mas esse homem és tu, meu rei. Então Davi foi convencido do pecado dele pelo seu atributo de masculinidade, de virilidade. Ele era justo. Ele pecou, mas ele era justo. Então, se Deus usasse contra ele um argumento de justiça, Davi é injusto. Você é o rei. Você pode ter o que você quiser. Você pode ter quantas esposas você quiser, como teve o teu pai Salomão. E por que você fez isso com um cara? Porque você matou o cara para dormir com a mulher dele. Aí ele puxou a cadeira e falou igual o gaúcho. Bate. Verdade. Por que eu fiz isso? Então, gente, olha só, ser santo não é não ver novela. Isso é só um detalhe. Saudável. Sim, bastante saudável. Mas não te faz santo. O que te faz santo? Agregar atributos ao teu conceito de santidade. Por isso que nós somos pobres e rasos em nossa postura, frutos, conceito de avivamento. Nós estamos avivados. Tá, então vamos agora evidenciar esse avivamento. E o conceito simplista de integridade é totalidade. Totalidade. Então, santidade, olha aqui.
Mas a santidade tem que ser íntegra, ela tem que ser total, ela tem que fazer o looping de 360. Ela não pode ser uma fatia de 180. Ela tem que ser o bolo todo. É aqui que a gente se perde. Sou santo, não assisto o Big Brother. Mas o tanto que falta aqui para você fechar. Entendeu? É isso que nos falta. E olha o que o apóstolo Paulo disse a nós. Que o mesmo Deus da paz os santifique em tudo. Espírito, alma e corpo. Então o Senhor quer dar um looping completo em todas as áreas da nossa vida. Para que a gente seja conservado íntegro, total. E irrepreensíveis. Podemos chegar a isso. Já tratei isso com vocês, é o já e o ainda não. Deus consumou sua obra e disse, você é. E nós olhamos para nós e dizemos, como o Senhor disse que eu sou, se eu não sou? Não, eu estou te olhando a partir do derramado sangue do meu filho. Então te vejo a partir dele, você já é. Agora você tem que andar do lugar onde você está para o lugar do meu decreto. Eu estou dizendo que você foi perdoado, que você foi justificado, portanto você passou a ser justo e santo. Não, mas eu não sou justo e santo. No meu olhar é. Agora sai de onde você está e vem para o lugar que eu estou afirmando sobre ti. Por isso que a Bíblia diz, os meus pensamentos sobre vós são de paz e não de mal. Então assim, Deus já consumou e sentou. Mas tem gente que não quer fazer o download, né? Porque o que eu sempre digo, Jesus foi para a cruz, apertou o botão do download, e o download está acontecendo. Cada escolha diária por santificação é como se fosse um percentual desse download. Tem gente satisfeita só de ser eterno. Eu estou salvo para a vida eterna, o Senhor me salvou. E o download 5%. Irmão, sabe qual é o nosso problema? Eu falei isso para vocês alguns domingos. Pensamos como igreja, mas não pensamos como reino. Aqui que está a nossa queda. Porque se você quer viver na cidade, viver os desafios do mundo, a partir do seu conceito congregacional, sua santidade é mísera. Porque sua santidade é no fumo, no bebo e não vejo Big Brother. Mas se você sair da sua casinha, que é a sua igreja, e ir para essa selva feroz, que é o mundo, você só sobrevive se for um cidadão do reino e não um membro de igreja. E para ser cidadão do reino, irmão, todo reino tem lei, tem rei, tem regras, tem fundamentos. Então o povo não consegue expandir, porque não consegue entender que a vontade de Deus não é você ser membro de igreja, é você ser cidadão do reino de Deus. E isso estimula. Quando eu penso isso, eu queria transmitir para você todo o meu sentimento. E peço a Deus que consiga fazer isso até o final do culto. Mas se eu não conseguir, eu quero no mínimo te ajudar a isso. É isso que me impulsiona. O que me impulsiona no meu conceito de santidade é a estrutura desse conceito de santidade, que é a integridade. Por isso que a Bíblia diz, por exemplo, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, esse peca. A Bíblia diz, olha que interessante, porque a igreja adestrada só entende pecado a partir daquilo que se faz. Mas o reino está dizendo que aquilo que não foi feito também é pecado. E só entende isso quem é íntegro. É aquela história que Jesus contou, tinha 2 filhos. Um pai disse, você vai? Vou. E você vai? Não, não vou. É aqui que está o pulo do gato. Quem disse que ia não foi, que era membro de igreja. Quem disse que não ia foi, porque você não precisa estar feliz sempre que Deus te der uma ordem. Você está aqui? Mas como o seu conceito de santidade é muito mais amplo, no meio do caminho você é convencido.